2h39, então os bancos alegam que eles não podem bancar essa diferença entre custo de captação do recurso e o que podem cobrar nos empréstimos. Agora a questão é que a rentabilidade das aplicações está caindo e o Tesouro mesmo informou que no mês de março, pelo 8º mês consecutivo, houve resgates dos títulos do governo, que superam aí 2 milhões de investidores em carteira, e segundo o governo, no mês passado, os resgates totais somaram 1 bilhão e 225 milhões de reais, contra um volume aí de venda de títulos de 1 bilhão de reais. Nós estamos na linha com Alexandre Chaia, que é economista, diretor da Artesanal Investimentos, professor do INSPER, que vai falar exatamente sobre essa situação. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Elise. Bom, nós ouvimos todas as desculpas aí dos bancos em relação à manutenção do crédito muito caro no Brasil. Agora, o investidor, quem tem um dinheirinho aí para aplicar, não anda gostando nada da rentabilidade, né? A rentabilidade, na verdade, ela não é que ela está tão baixa. É que, historicamente, o brasileiro está acostumado com juros, os juros que o governo paga muito alto. Se comparar com o mundo inteiro, 6% de juros ainda é um juros acima da média histórica de juros. Mas para um brasileiro que já teve juros de 45, de 38, de 30, vê um juros de 6%, ele acaba percebendo um valor baixo. O importante nessa análise, até antes de a gente discutir as alternativas que tem, qual o movimento que está acontecendo em relação exatamente a esse resgate do Tesouro Direto, é analisar quanto efetivamente tem sobrado depois da inflação. Então, não adiantava a gente estar ganhando lá 12% de juros, 14% de juros na época da Dilma, mas com uma inflação de 10%. Hoje você está ganhando 6%, mas a inflação aí na faixa de 2,5%, 3%. A inflação sempre é um problema de analisar, cada um tem a sua, mas a inflação oficial aí na faixa de 2,5%, 3%. Então, acaba tendo um juros real, um juros além da inflação parecido. Então, estar ganhando mais juros necessariamente não é a melhor situação. A melhor situação é ter uma rentabilidade boa com a inflação baixa. Esse é o melhor dos mundos e o Brasil está caminhando na tendência do resto do mundo. Quer dizer, cada vez menos ter esse juro real exagerado que incentiva investimentos, incentiva o empreendedor, que acaba sendo mais vantajoso, mais rentável deixar o dinheiro investido na aplicação financeira. Agora, ele já é curioso porque tem aumentado os depósitos na caderneta de poupança. Ela ganha competitividade nesse movimento de redução dos juros, tanto que houve a alteração da regra de cálculo do ganho da poupança para que ela não levasse muita vantagem, porque ela tem toda uma fórmula de rendimento que permite com que ela tenha menos impacto dessa redução da taxa básica. Agora, a rentabilidade também está bem magrinha em termos reais, né? Na verdade, voltando, em termos reais, ela está parecida com a época da Dilma, onde tinha uma inflação próxima de 2 dígitos e os juros em 14. Hoje o juros está 6 e a inflação está 2 ou 2,5, mais ou menos, o que daria mais ou menos 3,5, 4, que é mais o que a gente tinha na época da Dilma. Agora, a poupança é um caso interessante no Brasil, porque mesmo com toda a mudança que foi implementada até pelo ministro Manteiga no passado, para tentar, de alguma forma, manter a atratividade dos fundos de investimento, a poupança no modelo original ela estaria rendendo muito mais do que o título do Tesouro hoje, porque ela pagaria 0,5% além da taxa da TR, e esse 0,5% é mais praticamente que o governo está pagando, é mais um pouco que o governo está pagando. Então a poupança em si já seria mais vantajosa. O que foi feito foi uma adequação ao tamanho da taxa básica. Então você tem lá 70% da taxa básica. Só que para o investidor, para o pequeno investidor que procura a poupança, é vantajoso porque ele não conseguiria um investimento que pagasse a taxa básica no banco e ele fica isento do imposto de renda que é cobrado. Então, quando você coloca de volta o imposto de renda, para o investidor pequeno, ele volta a ter aí próximo de 90% do CDI, que é mais do que ele receberia num CDB de banco. Então, a poupança, nesse momento de juros baixos, ela é atrativa por causa dessa vantagem do imposto de renda, que uma hora o governo vai ter que rever, porque se os juros continuar caindo, não acredito tanto, até por conta dessa incerteza mundial, a volta do aumento do câmbio, uma pressão inflacionária que provavelmente a gente vai ter pós-eleição, mas se os juros continuassem caindo, o governo alguma hora tem que rever a poupança, porque ela, independente dos 70%, ela se tornaria um ativo bastante rentável e com uma diferença que estaria atrapalhando
os fundos de investimento, que é o principal financiador do governo. Apesar do Tesouro Direto ter um volume grande, isso é muito pouco comparado ao total da dívida pública, essa sim financiada pelos bancos e pelos fundos de investimento, que estariam perdendo atratividade se a poupança fosse muito boa. Agora, Alexandre, antes de nós falarmos aí das opções para quem quer tentar garantir potencialmente um ganho maior, eu acho que vale lembrar essa agitação que nós estamos vendo no mercado nos últimos dias, especialmente no câmbio, mas a Bolsa agora registra queda de 0,12%, ela perdeu todo aquele impulso de alta que nós tínhamos até alguns meses atrás, e o dólar sobe forte novamente, alta de 0,66%, cotação de venda do comercial em R$ 3,476. Portanto, vai se aproximando talvez dos 3,48, o que nos leva àquela barreira aí psicológica dos 3,50, sendo que até a semana passada a dúvida era o 3,40. E o euro sobe 0,89%, a cotação do euro está em R$ 4,255, lembrando que essas não são as cotações para o turista, para quem vai viajar. Essas cotações são mais altas. Então vamos lá, Alexandre, quais as opções hoje de aplicar o dinheiro? Então, primeiro, esse movimento do dólar até é importante para as pessoas que estão ouvindo entender que ele tem pouco a ver com o que está acontecendo no Brasil e muito a ver com o que está acontecendo no mundo. Essa guerra comercial, esses efeitos de complicação que os Estados Unidos têm criado, de alguma forma acendeu um alerta no Banco Central americano que sinalizou que ele tem uma expectativa de aumentar juros mais fortemente, porque provavelmente está criando aí alguma inflação nos Estados Unidos, e aí por conta disso está tendo toda essa readequação, principalmente no câmbio e na Bolsa também, que é isso que você me falou da Bolsa, que a Bolsa perdeu esse impulso. O grande impulso que a gente teve no Brasil foi a melhora da taxa de juros. O que é o valor de uma ação? Esse é um ponto importante. As pessoas acham que o valor de uma ação é um jogo de loteria que o valor é atingido por sorte ou porque as pessoas estão lá apostando. Não é verdade. O mercado acionário é um mercado muito técnico. O que as pessoas fazem é avaliar quanto vale, qual é o valor, né, do que a empresa pretende faturar no futuro, trazido a valor presente por taxa de juros. O que tem acontecido é que, como a taxa de juros está ficando cada vez menor, esse valor presente das ações tem subido. Então, esse é um ponto importante. Esse impulso que a gente teve nos últimos meses na Bolsa Brasileira teve muito a ver com essa melhora na expectativa da economia, que as pessoas esperam ter mais ganhos das empresas, as empresas pretendem faturar mais, ter mais lucro, e também por conta da redução da taxa de juros, que fez com que esse investimento subisse de valor, como qualquer investimento pré-fixado, que tem uma expectativa de fluxo de caixa futuro. Então, esse movimento ele estancou por conta dessa parada da queda da taxa de juros. E aí, agora, por aumento de taxa de juros no mercado internacional e por todo esse ambiente, o que tem se visto é menos expectativa de receita das empresas e maior taxa de juros, que vai fazer com que a ação caia. Então, quem está pensando em investir na Bolsa tem que estar bem atento. Quer dizer, se você espera que a economia continue patinando, se você espera que a taxa de juros volte a subir, a Bolsa não é um bom investimento, porque ela é afetada basicamente, toda vez que o juro sobe, a Bolsa vai cair, e toda vez que a economia patina, a Bolsa fica parada ou cai. Então, quando alguém estiver pensando em, vou tirar meu dinheiro do Tesouro Direto para aplicar em Bolsa, tem que observar muito o que é esperado para o futuro. E a expectativa para o segundo semestre e para frente não é uma queda maior da taxa de juros e nem uma alavancagem da economia brasileira, a não ser que se clareie um pouco mais o próximo ano, o próximo presidente. Então, a Bolsa não é um bom investimento de curto prazo. Talvez de longo prazo, a economia brasileira voltando a crescer. Quem quer investir por um período maior, 10 anos, 15 anos, para poupança, para aposentadoria, ele faz sentido aplicar na Bolsa. Agora, o que cada vez mais você vai ter que procurar um investidor que está saindo do Tesouro Direto são investimentos que tenham um pouco mais de risco, mas não seja um investimento de bolsa, com volatilidade, com grande oscilação, que tem muito mais a ver com operações de crédito, fundos de crédito privado que os grandes bancos estão oferecendo. Esses fundos, eles tendem a pagar um pouco mais de debêntures de empresas, que tendem a pagar um pouco mais do que o Tesouro paga. Você consegue ter um retorno um pouco melhor, nunca voltando ao patamar de 1% ao mês, como a gente teve no passado, mas um retorno um pouco melhor e talvez não com um risco tão grande quanto investir em bolsa de valores.
Nós conversamos com Alexandre Chaia, economista, professor do INSPER, diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, é isso, eu também.